Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 6 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você quiser deixar o like também ajuda demais da conta. Não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo e de participar dos 2 sorteios disponíveis para vocês aqui na descrição. Bom, meus amigos, temos uma grade fraca nessa segunda-feira? Temos uma grade fraca, porém é uma preparação para uma semana bem importante. Essa semana a gente tem o retorno, o início do retorno das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nós temos o início das oitavas de final da Conference e da Europa League, principalmente na quinta-feira. Temos mais jogos decisivos na Libertadores e na Sul-Americana, então é uma semana repleta de jogos importantes, mas vai começar, obviamente, com uma grade mais fraca nessa segunda-feira. Porém, tem jogos importantes, tem jogos que a gente pode aproveitar e estamos aqui para fazer esse nosso planejamento juntos. Vamos embora? Então vamos começar na Grécia entre Panathinaikos e Panetolikos, jogo às 2h30. O líder Panathinaikos tenta defender a sua liderança, já que nesse domingo AEK, Olympiacos e PAOK vão jogar contra equipes mais frágeis, assim como é o caso do Panathinaikos, que está enfrentando uma equipe do Panetolikos que não é assim tão forte. Então eu estou gravando esse vídeo no sábado de manhã, não sei como foram os resultados de AEK, Olympiacos e PAOK, porém o Panathinaikos precisa colocar as barbas de molho porque o maior campeão da Grécia, o Olympiacos, melhorou demais a sua campanha, não tinha começado muito bem e já está a 5 pontos de distância. E obviamente vai ter confronto direto ainda e o Olympiacos vem com tudo. Além disso, o AEK está jogando muita bola e o PAOK também corre por fora. Então, na minha opinião, ou o Panathinaikos engata e continua mantendo uma performance muito boa, ou mesmo tendo uma boa campanha, ele vai acabar perdendo essa liderança. Tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, nós temos aqui o Panathinaikos dentro de casa saindo na frente em 67% das vezes, falhou em marcar em 8% dos jogos dentro de casa, lembrando que ele venceu 9 de 12 partidas em casa, é um time muito forte, e fica 67% dos jogos sem sofrer gol. Por isso é uma equipe ruim de ambas marcam, porque ele vence e toma pouquíssimos gols. Um belo ataque e uma defesa muito sólida. O Panetolikos venceu apenas 4 fora de casa, falhou em marcar em 33%, um ataque menos efetivo em relação à quantidade de jogos onde ele consegue marcar, porém o número de gols marcados é muito parecido, ou seja, não é uma equipe que consegue marcar todo o jogo, mas quando marca mais de um gol. E sai na frente em torno de 33%, não assusta tanto assim. Tá? Como eu falei, o número de gols marcados é parecido, o número defensivo do Panetolikos é bem fraco. Primeiro tempo, superioridade clara do Panathinaikos, mais vitória, menos derrota, menos gols marcados e menos gols sofridos. E o que essa informação quer dizer pra gente? Eu tenho um Panathinaikos que tem mais vitória que o adversário, mas não é um time tão forte no primeiro tempo em relação à parte ofensiva. Não marca tantos gols, é muito econômico, porém toma pouquíssimos gols também. E o Panetolikos é uma equipe que perde 25%, vence 25%, ou seja, mais empata do que vence ou perde, porém é uma equipe que sim, toma muito mais gols, mas consegue marcar. Então, muito cuidado aqui em pensar nessa possibilidade de vitória do Panathinaikos no primeiro tempo, já que eu tenho um Panetolikos que marca gol com frequência. No segundo tempo, eu continuo tendo um Panathinaikos que vence mais, que perde menos, e dessa vez é uma equipe que marca mais gols que o adversário, apesar de também sofrer um pouco mais de gols do que no primeiro tempo. Eu continuo tendo um Panetolikos que sofre bastante gol, mas reduz um pouco o poderio ofensivo e aumenta o número de vitória e derrota, né? Então, aquele número de empate no primeiro tempo começa a ser diluído, vai um pouco para a vitória e vai um pouco para a derrota. Se você é trader e está acostumado a trabalhar a Liga da Grécia, eu acho que sim, é uma boa oportunidade para você buscar esse back Panathinaikos no primeiro tempo, com o apoio da torcida. Panathinaikos tem uma torcida muito apaixonada aqui, se tiver mercado, obviamente, tiver liquidez, para você tentar buscar momentos de superioridade para estar a favor do Panathinaikos. Só que muito cuidado, porque por mais que o Panathinaikos tenha uma defesa muito sólida, o Panetolikos, que não é uma equipe tão forte, tem um ataque que consegue perfurar a defesa do adversário, tem um ataque que consegue marcar. Isso, obviamente, vai te exigir um pouco mais a leitura de jogo para você conseguir, de fato, perceber os momentos onde o Panathinaikos está melhor. Lembrando que, como visitante, o Panetolikos perdeu apenas 4 jogos de 12, mas também venceu 4 de 12, uma equipe na média. O Panathinaikos em casa tem apenas uma derrota em 12 jogos. Se você é punter, eu gosto de pensar nessa vitória do Panathinaikos nos 90 minutos. Porém, essa cotação a 1,22, próximo de 1,25, ela é muito baixa. Mas eu não gosto dessa vitória do Panathinaikos no primeiro tempo.
Como a gente viu aqui no PDF de apoio, na primeira etapa eu tenho um Panathinaikos que marca poucos gols e sofre pouco, mas eu tenho um adversário que marca muito. Então eu posso ter sim uma incidência do Panetolikos saindo na frente e prejudicando uma vitória do Panathinaikos no primeiro tempo, já que eu posso ter um Panathinaikos empatando, mas é muito difícil que a gente tenha uma virada ainda no primeiro tempo, já que é uma equipe que marca poucos gols, tá? Então a vitória no primeiro tempo é por sua conta e risco. Eu acho muito arriscado, por mais que a gente tenha uma cotação mais alta. Eu gosto dessa vitória nos 90 minutos e pegaria ela no live. Deixaria o jogo começar, entenderia como que o Panathinaikos está se comportando. Se ele não marcar ali logo no início do jogo, tentar pegar essa vitória um pouco mais alta. Outra coisa que eu gosto bastante por aqui. Nos últimos jogos entre eles, eu tive 2 vitórias do Panathinaikos, 3 vitórias do Panetolikos. Dentro de casa, o Panathinaikos marcou nos últimos 3 jogos seguidos. Uma situação que eu gosto bastante de pensar por aqui, como a gente tem uma cotação do Panathinaikos muito baixa, é o over 1,5. 1,30 é uma cotação para mim muito boa. Os últimos jogos do Panathinaikos em casa, ele marcou nos últimos 3, inclusive marcou 2 gols nos últimos 2. O Panetolikos não tem marcado tantos gols, porém quando enfrentou equipes de cima que estão disputando títulos, como o Olympiacos e o AEK, ele não só marcou gol, como tomou vários. Tomou 6 do Olympiacos e tomou 4 do AEK. Isso me indica o quê? Uma equipe que quando sai atrás, vai muito para frente e obviamente acaba cedendo muito espaço para o time favorito. Por isso eu gosto muito desse over 1,5. O 2,5, pensando nesse cenário de goleadas sofridas para times de cima da tabela, pode ser interessante, mas é um pouco mais puxado, já que nos últimos jogos entre eles, a gente não teve uma incidência de over 2,5 nos últimos 3 jogos. Somente em uma de 5 situações a gente teve o over 2,5. Por isso eu prefiro ficar aqui com uma situação de over 1,5 e com uma odd mais alta do Panathinaikos pegar essa vitória nos 90 minutos. Às 15h30 em Israel, nós temos o líder Maccabi Haifa enfrentando o Hapoel Haifa, um derby na cidade de Haifa. 1,30 é a cotação do líder Maccabi Haifa, que viu nesse sábado o Hapoel Beersheva vencer o seu jogo e chegar a 55 pontos, um a menos do que ele, e está vendo, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Maccabi Tel Aviv vencer o seu jogo chegando a 54. Então eu tenho o Haifa com 56, o Beersheva com 55 e o Tel Aviv com 54. Não pode vacilar o Haifa, senão vai acabar perdendo essa liderança e os times que estão disputando com ele são muito fortes. Dentro de casa, o Haifa tem 11 vitórias em 12 jogos, está invicto, tem a melhor campanha em casa e como visitante, o Hapoel Haifa tem apenas 2 vitórias em 12 jogos, porém é uma equipe que perde pouco. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, uma hegemonia do Maccabi Haifa, não podia ser diferente, com 5 vitórias seguidas. Utilizando o PDF de apoio, eu tenho um Haifa que sai na frente em 67% das vezes, falhou pouquíssimo em marcar em casa e ficou quase 45% dos jogos sem sofrer gol. Excelente ataque, né, um dos melhores da competição e uma excelente defesa. O Hapoel Haifa sai na frente com uma frequência muito boa, 50%, lógico, é um número menor que o do Maccabi, mas é um número próximo. Falhou em marcar em 33%, tem um ataque obviamente mais pobre e ficou sem sofrer gol em apenas 17% dos jogos, tem uma defesa também com bastante dificuldade. No primeiro tempo eu não vejo assim tanta superioridade do Haifa. Em alguns aspectos, sim, tem maior vitória, menor derrota, marca um pouco mais de gols, mas o número de gols sofridos é parecido, a derrota do Hapoel também é pequena, o número de vitórias do Hapoel também não é tão baixo. Então aqui a gente vai provavelmente ter sim o Maccabi tendo um certo domínio, mas eu tenho que tomar cuidado porque o Hapoel é um time que joga bem no primeiro tempo. No segundo tempo é onde eu tenho a maior discrepância. O Maccabi Haifa passa a vencer muito mais, mantém o número de derrotas em 0, passa a marcar mais gols, sofre menos gols, e aí sim eu tenho um Hapoel Haifa tendo muita dificuldade de vencer, sofrendo uma derrota muito maior do que no primeiro tempo e tomando muito mais gol também. Se você é trader, não dá para fugir de uma procura, de uma busca desse back favorito no Maccabi Haifa, principalmente se ele tiver com linhas altas, marcação, pressão pós-perda, finalização, para que a gente tenha um mercado estabilizado. Espero que a gente tenha uma liquidez decente nesse jogo, obviamente, para conseguir trabalhar esse back. Se você é punter, eu não gosto de pensar nessa vitória do Haifa no primeiro tempo, que eu sei que provavelmente é o caminho mais óbvio, assim, de quem olha para uma odd mais baixa do Match Odds. Vou pegar uma vitória no HT. Mas vamos voltar aqui, caso você não tenha prestado muita atenção. O Hapoel Haifa não perde tanto no primeiro tempo. Também não toma tantos gols. E é uma equipe que marca relativamente um número de gols ok e tem um bom número de vitórias. Então a vitória do Maccabi Haifa no primeiro tempo não é que ela seja impossível, ela vai ser um pouco mais complicada. Então saiba dosar aí a sua interpretação em relação às cotações, tá? Eu não sei quanto é que tá a cotação do HT, mas eu não iria. Eu gosto de te indicar aqui a vitória do Haifa nos 90 minutos. Isso eu gosto. Com essa cotação de 1,30, você pode pegar lá no live, próximo de 1,40, 1,50 talvez
talvez seja melhor. Como eu falei, das últimas vezes que se enfrentaram, o Maccabi Haifa foi amplamente favorito. Porém, das últimas vezes que o Hapoel Haifa foi jogar fora de casa, ele conseguiu marcar em quase todos os jogos, tá? Então, muito cuidado com essa questão da vitória no HT. O Maccabi Haifa em casa, como eu falei, vem vencendo e vem vencendo bem. Dá para explorar também o over 1,5 aqui? Deixa eu dar uma olhada com essa cotação. 1,20? Dá para explorar se você também fizer a mesma coisa de esperar esse jogo no live. Dá para trabalhar esse over 1,5 porque não é difícil de imaginar que o Hapoel também possa marcar, o Hapoel Haifa, e obviamente eu tenho um Maccabi com um poderio ofensivo muito maior para até poder, por exemplo, se sair atrás, virar o jogo. Porém, o under 3,5 saiu em 9 de 10 do Maccabi Haifa e em 9 de 10 do Hapoel Haifa. Então, trabalhar com uma expectativa de muitos gols, de over longa exposição, talvez não seja tão saudável assim. Eu ficaria com essa vitória do Haifa nos 90 e vamos puxar a corda só do over 1,5. Né? O 2,5 pode ser um pouco mais alongado, por mais que nos últimos jogos entre eles a gente tenha tido 5-1, um 5-1 aqui de novo, porém tivemos também 2-0, 1-0 e 1-0. Às 17 horas na Premier League nós temos o Brentford enfrentando o Fulham. Dentro de casa, o Brentford tem 6 vitórias em 12 jogos com apenas uma derrota. Sabe quem tem uma derrota dentro de casa também? O City, o Arsenal, o Manchester United, o Liverpool, o Newcastle e sim, o Brentford. Então, a gente precisa respeitar esse time. E como visitante, o Fulham tem 5 vitórias em 12 jogos e 5 derrotas. Então, nesse quesito, a gente tem um Brentford um pouquinho na frente. Eu acho que é isso que o mercado está levando em consideração. Porém, os últimos jogos do Fulham também não foram ruins. Essa vitória contra o Brighton, realmente aqui eu cheguei até a criticar, porque o Fulham não jogou praticamente nada. Foi assim, martelado o jogo inteiro e num contra-ataque do Solomon, ele acabou fazendo um gol de contra-ataque e matou o jogo. Futebol é isso, tá? Depois, empatou com o Wolverhampton e venceu o Leeds por 2-0 dentro de casa. Então, nos últimos 10 jogos, o Fulham só perdeu 2 partidas. Porém, o Brentford, nos últimos 10 jogos, só perdeu 1 partida. Então, a gente tem um confronto muito interessante. Até acho que essa odd do Brentford poderia estar um pouquinho mais alta, já que a gente tem um confronto tão parelho, porém, eu acho que esse desempenho tão bom do Brentford dentro de casa realmente está fazendo diferença. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Brentford sai mais na frente comparado ao Fulham, falha um pouco menos em marcar, mas as duas equipes ficam sem sofrer gol na mesma quantidade. As defesas são muito parecidas, ofensivamente o Brentford leva um pouco a melhor. Primeiro tempo, superioridade claríssima do Brentford, com mais vitórias, mesmo número de derrotas, porém mais gols marcados. O Brentford realmente toma mais atitude no primeiro tempo. No segundo tempo, eu tenho uma melhora do Fulham, com mais vitórias, mais gols marcados, porém a equipe continua sofrendo bastante gol e aumenta consideravelmente também o número de derrotas. O Brentford diminui um pouco o número de vitórias, mantém ali um número de derrotas parecido com o do primeiro tempo, tem um número de gols marcados parecido também, mas me parece aqui um segundo tempo um pouco mais parelho. Se você é trader, não venha com tanto viés, por mais que a gente tenha um Brentford que só perdeu uma partida em casa, é um jogo sim onde o Fulham já se mostrou que por mais que ele não seja favorito, ele pode surpreender o adversário como foi contra o Brighton. Outra questão é, como a gente tem poucos jogos nessa grade de segunda-feira, esse jogo provavelmente será o jogo com maior liquidez. O jogo à tarde, isolado, Premier League geralmente é uma competição que leva bastante liquidez, que tem bastante dinheiro, então se você trabalha a correção de preço, pode ser um jogo excelente para você aplicar as suas metodologias. Eu só te dou a dica de não vir tão enviesado, tá? Dá para você trabalhar aqui contra qualquer uma das equipes que estiver de fato pior em campo. Se você é punter, eu não te indicaria trabalhar com resultados, porque eu não sou especialista nas duas equipes. Então se eu te falar para você ir no empate anula, ou no dupla chance, ou numa vitória seca de uma das duas equipes, por conta de X ou Y, poderio ofensivo, etc., eu estaria sendo leviano, porque a gente já viu que as duas equipes estão vivendo um bom momento. Inclusive, elas estão bem próximas aqui na tabela, 4 pontos de diferença apenas. Vem numa excelente fase o Fulham? Vem. Numa excelente fase, não perde aí a 7 partidas. Vem numa excelente fase o time do Brentford? Sim, não perde a 6 partidas. Então, trabalhar com resultado aqui, aí vai do método de cada um. Se você precificou que o Fulham está muito alto, talvez você conseguiria pegar alguma coisa positiva a favor dele. Se você precificou que o Brentford está muito baixo, você já sabe mais ou menos o que fazer. O que eu gosto nesse cenário aqui? A gente teve nos últimos jogos o 3-2 do Fulham, um 3-0 do Brentford, um 2-1 do Fulham, um 2-0 do Brentford e 1-0 do Brentford. Então, nos 5 últimos jogos, a gente teve o over 1,5 em quase todos, o over 2,5 também muito presente. Então você pode explorar o over 1,5 com uma cotação de 1,30. Se você quiser esperar começar o jogo, pegar ali por volta dos 15, 20 minutos, você vai pegar uma cotação ainda melhor. O over 2,5 eu não gosto de indicar tanto por aqui, porque é uma situação um pouco mais complexa, porque a gente pensa, não é fácil vencer na casa do Brentford. Se o Fulham abre o placar, ele pode querer se defender. É um excelente time de bola aérea, Então, tanto ofensivamente quanto defensivamente defende muito bem esse fundo
fundamento aéreo e ataca muito bem também. Tem o Mitrovic que faz muitos gols. É um time muito forte de contra-ataque, mas é um time que pode escolher, por exemplo, marcou o gol, pode segurar o resultado. O Brentford não perde em casa por uma razão. Tem um excelente ataque, mas é uma equipe que se defende muito bem também. Então, buscar um 2,5 talvez seja um pouco mais complicado. 1,5 às vezes já é complexo em determinados dias, então eu prefiro ficar aqui com o mercado de 2 gols. Theo, quero trabalhar o under 3,5. Não acho ruim também, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve o over 3,5 em uma partida apenas das últimas 5. Então, pode ser, sim, uma situação, se você gosta de trabalhar o under, mais agradável. Eu, como gosto menos do under, prefiro trabalhar o mercado de 2 gols. Sempre quando eu entro ali menos de 3,5 gols, eu fico com aquela sensação de que o jogo vai ser 4-4, 3-3. E várias vezes acontece isso comigo. Parece que, enfim, eu tenho essa superstição. Eu gosto muito mais de trabalhar over, tá? Então, é um jogo que cabe o over 1,5, então eu prefiro te indicar o over 1,5, mas se você quiser trabalhar também com under 3,5, pode ser um cenário de bastante valor. Por falar em gols, vamos às nossas opções de gols nessa segunda-feira, dia 6, com essa grade mais fraca. Terceira divisão da Alemanha, o líder Elversberg pega o Mannheim. O Mannheim é um dos melhores mandantes da competição, o Elversberg é o melhor visitante. Ambas as equipes têm um ataque muito forte e têm defesas, vamos dizer assim, razoáveis, principalmente o Mannheim que tem uma defesa ruim, então pode ser sim um jogo para ficar de olho em pelo menos 2 gols por aqui. O over 2,5 está mais interessante, mas eu acho que dá para ficar de olho inicialmente numa situação para 2 gols. Acho cabível também o ambas marcam, tá? Mas eu ficaria de olho primeiro no mercado de 2 gols. Na segunda divisão da Holanda, nós tivemos o PEC Zwolle, acho que foi na sexta-feira, ganhando de 13-0, 13 do Den Bosch, né? Uma competição assim que indicar o over 1,5 seria bem leviano, porque a cotação está sempre esmagada. Mas vamos lá, o Heracles é o segundo colocado na competição, um dos melhores visitantes, pega o ADO Den Haag, a defesa do Den Haag tem 35 gols tomados em 11º e a defesa do Heracles tem 32 gols sofridos em segundo lugar, ou seja, número de gols sofridos parecido. O que faz com que o Heracles esteja lá em cima? Número de gols marcados, 73 gols marcados. Então, obviamente, eu te indico aqui ficar de olho no over 2,5, mod 1 de 67. Se você for pegar no live, 1,5 também pode ser interessante. Como eu falei, são jogos onde 1,5 sai com muita frequência, então pegar ao vivo às vezes é melhor do que pegar no pré-live. O Young Ajax pega o Oss, também é um time que está lá embaixo na tabela, mas tem um ataque muito forte, mais forte do que o Eindhoven, que está aqui em sexto lugar, mais forte do que o Venlo, mais forte do que o Almer. Então eu ficaria assim de olho em gols, são duas defesas ruins e o ataque do Ajax compensa bastante, então over 1,5 você vê esmagadíssimo, te indico aqui ficar de olho no over 2,5, gols no HT, pode ser interessante. Young AZ, mesma coisa contra o Willem, time que não está assim tão bem posicionado, mas tem uma defesa muito ruim e um ataque muito forte, pode ser um jogo sim interessante para ficar de olho aqui no over 1,5, já está com odd mais alta, e o over 2,5. Tá? E por último, mesma coisa, Young PSV, um time com uma classificação ainda pior lá embaixo, perto do Ajax, mas de novo, péssima defesa e excelente ataque. Então dá para ficar de olho sim no mercado de gols. As últimas vezes que eles se enfrentaram, over 2,5, saindo com frequência um over 1,5 também. 1,5 a gente tem uma odd 1,25, porque já que é um jogo parelho, a gente tem uma odd do 1,5 um pouco mais interessante. Então de todos os jogos que a gente viu aqui, deixa eu dar uma olhada no Heracles, de todos os jogos da Holanda, segunda divisão, esse aqui é o melhor para over 1,5. Então eu te indicaria isso daqui ao invés de 2,5, porque geralmente o over 2,5 é bem puxado. Nos jogos extras, tá acabando. Segura aí que o vídeo já tá curtinho, já estamos terminando. Sassuolo e Cremonese. Eu não levei esse jogo lá como uma opção de ler para a equipe em campo, porque os números do Sassuolo dentro de casa e os números da Cremonese fora de casa não agradam em nada. Se a gente pegar aqui a classificação, o Sassuolo em casa venceu 4 de 11 e fora de casa o Cremonese ainda não venceu. Não tinha vencido nenhuma dentro de casa também, conseguiu vencer da Roma. Os últimos jogos do Sassuolo, a gente teve uma vitória contra a Atalanta por 1-0 e os últimos jogos do Cremonese, empatou 2-2 com o Torino, perdeu do Napoli fora de casa, venceu a Roma na Copa Itália. Então assim, é muito difícil traçar um cenário interessante para esse jogo lá em cima de correção de preço, mas obviamente me parece que o Sassuolo é melhor. Você pode optar por trabalhar Leo Cremonese em algumas situações. Às 15 horas na Dinamarca, nós temos o Midtjylland enfrentando o Aalborg. O Aalborg vem mal, dentro de casa com apenas uma vitória. O Midtjylland fora de casa tem 4 vitórias em 9 jogos, está invicto. Não vem bem das pernas ainda de maneira geral no campeonato, né? Não conseguiu subir tanto na classificação. Dificilmente vai brigar pelo título, mas é uma equipe que fora de casa tem dado muito trabalho. Então pode ser um jogo aqui para um layer para a equipe em campo ao Aalborg. Na Romênia, nós temos o Cluj com uma odd de 2,40, significa que o adversário é bem forte. O Cluj fora de casa é o melhor visitante, porém como mandante o adversário é um time bom, sofre poucos gols,
grosso, perde pouco, muito cuidado por aqui. Na Irlanda, nós temos o UCD contra o Derry City. O Derry City disputou o título até o final na temporada passada, vai pegar uma das piores equipes, por isso está 1,20. Pode ser um jogo para ficar de olho aqui num back ao Derry City. Na Itália, eu tinha deixado passar esse jogo aqui do Genoa contra o Cosenza. O Genoa é o vice-líder da competição, um dos melhores mandantes, e o Cosenza é o pior visitante. Não dá para ficar de olho nesse ele é a pior equipe em campo no Cosenza, ou até um under 3,5, né? Porque mercado de gols na Itália, segunda divisão, não é tão forte assim. O under 3,5 sai em 9 de 10 do Genoa, em 8 de 10 do Nuovo Cosenza. E às 16h45, mais um jogo italiano aqui, Série A, Torino e Bolonha. Eu ia trazer esse jogo lá para cima para trabalhar correção de preço, mas muito cuidado. Torino vem de um bom jogo contra a Juventus, mas acabou tomando 4-2, mesmo tendo conseguido fazer 2 gols. Também tomou 2 gols do Cremonese, dentro de casa, 3 jogos sem conseguir vencer. A última vitória foi contra o Udinese. Dentro de casa, um empate, uma vitória e uma derrota para o Spezia. E o Bolonha vem vencendo times ali do meio da tabela. Venceu a Samp, venceu a Fiore, venceu a Udinese. Perdeu para Lazio e Roma, que são equipes que estão acima dela. Então, olha, a gente pode ter um valor aqui num handicap aqui, talvez pro lado do Bolonha. Esse Bolonha empate anula, esse Bolonha dupla chance, porque o Torino vem vacilando, tá? E também pode ser um jogo para over 1,5. Fica de olho nisso aí, uma cotação bem boa aqui pro over 1,5. Também na Irlanda, Shamrock Rovers contra o Cork City. Gosta de trabalhar o Shamrock dentro de casa, apesar dele não ter engrenado. Cork City já conseguiu vencer uma, o Shamrock ainda não venceu, mas isso aqui é só por conta do início da competição. Já o Shamrock tá lá em cima, é um time que vence bastante essa competição. E por último, nós temos o Osasuna contra o Celta de Vigo. O Osasuna conseguiu vencer o primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei contra o Bilbao. Quem vencer pega o Barcelona ou Real Madrid. Barcelona venceu o primeiro jogo e agora enfrenta o Celta de Vigo, que não tá bem das pernas, como visitante apenas 3 vitórias, então é um jogo que você pode trabalhar aqui talvez correção de preço. Beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, mesmo nessa grade fraca. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo se você esqueceu, porque ajuda demais para o YouTube divulgar para outras pessoas. Já que a grade está fraca, poucas pessoas vão assistir, então o YouTube vai e divulga para novas pessoas, para eles conhecerem aqui o meu trabalho. Se você não participou do sorteio ainda, dos moletons, você precisa se inscrever, cara, para participar, é importante, porque tem sorteio todos os meses durante um ano, daqui até março do ano que vem. O que você precisa fazer? Clica no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para uma página, lá vai estar tudo explicadinho, você tem que criar uma conta nova da Betfair com aquele link lá num botão verde. Depois que você criou essa conta da Betfair, você acessa de novo aquela página e preenche o formulário para você estar concorrendo a moletons, camisetas, bonés e dinheiro e banca. Se você já tem conta na Betfair, até eu não quero participar desse daí, quero participar de outra coisa. Tem um sorteio aqui nos comentários do canal, o primeiro comentário fixado ali está te explicando, para você concorrer a uma banca de R$30 todos os dias. Beleza? Muito obrigado de novo pela sua companhia, fica com Deus e até terça-feira.